Rapaz, finalmente, olha, 11 horas da noite, já passei 12 horas em cima de uma moto, sol quente, trânsito e mal consegui tirar R$ 150, ainda vou ter que gastar com o óleo da minha moto amanhã, sem nem quanto é que vai sobrar de lucro pra mim. Sério mesmo tu ainda tá nessa vida, cara? Passando o dia todo na rua, arriscando a vida no trânsito por causa de R$ 150? Ué, não é assim que ganha dinheiro não? Se matando, trabalhando, atrás de corrida, passageiro, entrega. Claro que não, irmão. Olha isso aqui no meu celular. Enquanto tu trabalhou hoje, passou o dia inteiro na rua, eu não trabalhei nem 2 horas. Tá doido? 2 horas? E tu fez quanto? R$ 2.800 até agora. Que isso, mano? Tá usando com a minha cara? Mas isso não é coisa errada não. Tá mexendo com golpe? Nada disso, irmão. Eu só uso uma inteligência artificial que faz as vendas no automático para mim. Funciona assim: eu conecto a IA, ela conversa com as pessoas, ela apresenta o produto, faz a venda e quando eu vejo, as comissões já caíram. Enquanto tá fazendo entrega agora há pouco, acabou de cair mais uma venda aqui para mim, olha só. Caraca, mas isso é dinheiro mesmo? Dinheiro real? E eu me matando no trânsito para ganhar R$ 150. Me ensina isso aí, cara. Na moral, eu já não aguento mais essa rotina. E mano, qualquer pessoa consegue. Tu não precisa aparecer, não precisa gravar vídeo, não precisa ter experiência, só precisa de um celular com acesso à internet e ter o WhatsApp, que aí você deixa a IA trabalhar para você. Enquanto tu dorme, ela vende. Enquanto tu tá trabalhando, ela vende. Enquanto tá fazendo outras coisas, simplesmente a IA tá vendendo. Mais de R$ 90.000. Esse foi o valor que eu acabei de sacar para minha conta. E não, gente, eu não consegui isso rodando de aplicativo, passando o dia na rua, trabalhando até tarde, não. Eu consegui isso porque eu descobri uma inteligência artificial que faz vendas no automático para mim. E o mais interessante de tudo isso é que a pessoa não precisa pagar nada pela internet. A única coisa que você precisa para fazer esse sistema funcionar é de um celular com acesso à internet e ter o WhatsApp. E nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar como eu saí de uma rotina cansativa, sem perspectiva, para faturar alto usando somente um celular. Sem chefe, sem ter horário e sem ficar se matando na rua. E fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é uma coisa que muito guru não quer que você veja, não quer que você saiba. Porque enquanto eles complicam tudo, eu descobri um jeito simples de você fazer dinheiro usando somente um celular e acesso à internet. E hoje eu uso essa IA para vender produtos prontos, ou seja, produtos ocultos, sem precisar aparecer nas redes sociais. Nada de gravar vídeo, nada de dancinha, nada de virar blogueiro, não precisa nada disso. Eu só conecto o produto, ativo a IA e ela simplesmente faz o trabalho pesado para mim. E quando eu vejo, as vendas já caíram. E antes que você pense em qualquer coisa, eu vou te falar duas coisas muito importantes. Isso aqui, para deixar bem claro, isso aqui não é um curso de vender o próprio curso. O que eu faço é completamente diferente. E já já você vai entender o porquê. E segundo, eu não sou melhor do que você. Eu não tenho faculdade e não sou nenhum gênio da tecnologia. Eu nunca precisei, inclusive, entregar currículo para ninguém, nem pedir oportunidade para ninguém para começar nesse mercado digital. A única coisa que eu precisei foi de um celular. Esse celular, inclusive, que você está assistindo esse vídeo. E se você sabe mexer com o WhatsApp, pode ter certeza que você já tem mais do que o necessário para começar. E aquela história de que precisa aparecer, criar conteúdo, virar influencer para ganhar algum dinheiro com digital, gente, isso é tudo mentira. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê. Até porque ganhar dinheiro na internet não exige fama, nem seguidores e nem exposição. Fica tranquilo que isso aqui não tem nada a ver com joguinho de tigrinho, nem aviãozinho, nem nenhum outro desse tipo de jogos que só faz a pessoa perder dinheiro. O que eu vou te mostrar agora é uma forma real e séria de ganhar dinheiro com a internet, com algo que já existe e movimenta bilhões. Imagina o que isso pode mudar na tua vida. Mais tempo, menos estresse, mais liberdade e principalmente tranquilidade financeira. E não, isso não é prestar serviço na internet. Não estou falando de virar um CLT do digital. Afinal, você só trocaria um chefe por outro. E eu sei que não é isso que você quer. O que eu estou falando aqui é de ganhar dinheiro de verdade, sem patrão, sem cobrança, sem ter que dar satisfação para ninguém, apenas usando produtos ocultos e uma inteligência artificial que trabalha para você. Agora, eu sei que você provavelmente deve estar desconfiado, pensando, lá vem mais um falando de ganhar dinheiro fácil. E não, não te culpo, a internet hoje está cheia de estelionatário digital, gente que só ensina a vender o próprio curso, gente que cobra caro sem entregar conhecimento de verdade. E eu já estou, inclusive, cansado disso, até porque eu também caí nisso quando eu estava começando. Eu já perdi dinheiro, inclusive, já acreditei em promessa vazia e sei exatamente como é essa sensação. E por isso eu tô aqui, mostrando a minha cara, falando de forma direta com você. E agora, presta bastante atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te mostrar passo a passo que isso que eu tô falando é possível, é replicável e é simples. E eu preciso ser muito sincero com você. O problema nunca foi você. Nunca foi preguiça, nunca foi falta de vontade, nunca foi nada disso. Na verdade, o problema principal que a gente enfrenta aqui é o sistema. Um sistema feito, inclusive, para te manter ocupado, mas jamais livre. Mais de R$ 90.000. Esse foi o valor que eu acabei de sacar para minha conta.
E não, gente, eu não consegui isso rodando de aplicativo, passando o dia na rua, trabalhando até tarde, não. Eu consegui isso porque eu descobri uma inteligência artificial que faz vendas no automático para mim. E o mais interessante de tudo isso é que a pessoa não precisa pagar nada pela internet. A única coisa que você precisa para fazer esse sistema funcionar é de um celular com acesso à internet e ter o WhatsApp. E nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar como eu saí de uma rotina cansativa, sem perspectiva, para faturar alto usando somente um celular. Sem chefe, sem ter horário e sem ficar se matando na rua. E fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é uma coisa que muito guru não quer que você veja, não quer que você saiba. Porque enquanto eles complicam tudo, eu descobri um jeito simples de você fazer dinheiro usando somente um celular e acesso à internet. E hoje eu uso essa IA para vender produtos prontos, ou seja, produtos ocultos, sem precisar aparecer nas redes sociais. Nada de gravar vídeo, nada de dancinha, nada de virar blogueiro, não precisa nada disso. Eu só conecto o produto, ativo a IA e ela simplesmente faz o trabalho pesado para mim. E quando eu vejo, as vendas já caíram. E antes que você pense em qualquer coisa, eu vou te falar duas coisas muito importantes. Isso aqui, para deixar bem claro, isso aqui não é um curso de vender o próprio curso. Bom, pessoal, talvez vocês estejam se perguntando como é que eu cheguei até aqui. Então, eu vou contar de forma resumida um pouquinho da minha história a partir de agora. E eu não vim de família rica, na verdade, muito pelo contrário, a minha família eu considero como classe média baixa. Eu perdi meu pai quando eu tinha 2 meses de vida. Era uma pessoa, pelo que eu escuto falar, muito sonhadora. Eu acredito que essa parte de ter sonhos eu devo ter herdado dele. Porque a minha mãe já não é tão sonhadora assim. Na verdade, ela é muito batalhadora, por sinal, ela é feirante. E eu cresci vendo ela acordar cedo, 6 da manhã ela já estava de pé para bater massa e ir para feira. Então ela é meu exemplo de persistência e trabalho. Porém, sendo muito sincero com vocês, quando eu decidi empreender e entrar nesse mercado principalmente, nós tivemos algumas discussões, na verdade, alguns desentendimentos, porque a minha família não me apoiava, ela e meu padrasto no caso, não apoiavam que eu trabalhasse nesse mercado, mas sendo bem sincero, às vezes eu até entendo, porque por serem pessoas de um pouco mais de idade, não tem conhecimento do poder do digital. E graças a Deus, eu posso falar assim, graças a Deus eu não escutei eles, e hoje eu estou aqui para contar minha história para vocês, saindo da periferia de Belém do Pará para um resultado de 6 dígitos, que é um resultado para mim hoje muito expressivo. Consegui realizar sonhos, fui o primeiro da família a conquistar uma BMW, então assim, para mim, não representa o carro, não é apenas um carro, ele representa muito mais. Ele representa uma trajetória ali que eu passei de sonhos, mas antes de conquistar esse carro, e um dos meus primeiros empreendimentos foi junto da minha atual mulher, que a gente juntou R$ 140 na época e a gente decidiu vender hot dog delivery. Então a gente fazia na cozinha da casa da minha mãe, para vocês terem uma noção, e eu entregava de bicicleta, muitas das vezes até por baixo de chuva. Eu cheguei a ser motorista de aplicativo, eu consegui juntar umas economias, comprei um Paliozinho em 2014, um ano, e eu rodava de Uber. Já era antigo pra época, inclusive, e eu rodava de Uber nele. E assim, gente, tinha dia que eu colocava como meta ali de fazer R$ 150. Às vezes eu saía às 6 da manhã também para rodar, então eu colocava uma meta ali de fazer 150, R$ 200. Só que aí eu colocava no mínimo mais 50 de gasolina. Então o que sobrava de lucro às vezes era 150. Só que aí tava o problema, por ser um carro um pouquinho antigo, né, ele acabava apresentando muito problema. Então, toda semana, às vezes, o que eu juntava ali, R$ 500 de economia na semana, era uma peça ou era troca de pneu que precisava trocar. Então, acabava não vendo tão lucro assim. E, graças a Deus, o digital surgiu para mim exatamente nessa época que eu estava rodando de aplicativo. E aí, o que acontecia era sempre a mesma coisa. Então, eu rodava semana, juntava um dinheirinho e acabava achando que eu estava no lucro, mas dava algum problema em uma peça. A última, inclusive, foi a do compressor do ar-condicionado, que foi uma peça de mais de R$ 1.000 que eu tive que gastar, então era praticamente ali 1, 2 semanas inteiras de lucro, de trabalho. E na mesma semana que quebrou o ar-condicionado também, eu já estava andando um tempo com o pneu careca, acabou rasgando um pneu, então já precisei trocar esse pneu que tinha rasgado, e também o outro que já estava careca. Então assim, foi acontecendo vários problemas, uma bola de neve. E sendo muito sincero com vocês, eu sou uma pessoa um pouco orgulhosa. Eu queria pedir ajuda pra ninguém. Eu evitava pra alguém da família, enfim. Então eu nunca fui de pedir ajuda pra ninguém. Não pedi. E fiz um empréstimo. E foi quando eu decidi começar no digital. E graças a Deus o digital apareceu na minha vida. Só que, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Logo no começo do digital também não foi fácil pra mim. Porque eu simplesmente caí em golpe, comprei curso que só ensinava a vender o próprio curso. Depois tentei afiliado,
tentei ganhar dinheiro com serviço de gestão de tráfego. Cheguei a tentar criar conteúdo também, criei um canal no YouTube, inclusive. E parece assim que quanto mais eu tentava, mais perdido eu ficava. Porque tem uma coisa que o digital é um mercado extremamente amplo. Você tem inúmeras possibilidades, inúmeras mesmo. E aí simplesmente eu olhava a minha volta e parecia que todo mundo ali ganhava dinheiro, menos eu. Tinha alguns amigos que já estavam faturando com o mercado, até que um dia eu conheci um outro tipo de mercado dentro do digital. E era um modelo completamente diferente de tudo que eu já tinha visto no digital. Eu até estranhei, inclusive, porque eu simplesmente não precisava criar conteúdo, não precisava aparecer e não precisava convencer ninguém, ou seja, ficar falando ali. E foi aí que as coisas começaram a mudar para mim. Que nesse modelo você simplesmente conecta uma IA para fazer o trabalho para você. E aí as vendas caem automaticamente no seu celular. O único trabalho que vocês vão ter que fazer é simplesmente de conectar essa inteligência artificial no WhatsApp. Não precisa ser o WhatsApp de vocês, tá? Vocês podem criar um WhatsApp próprio para isso. E da feita que a pessoa faz a compra do produto, simplesmente o entregador vai levar o produto até a casa da pessoa, a pessoa vai pagar para o entregador e o dinheiro vai cair na sua conta. E esse formato você simplesmente consegue fazer vendas em todo o Brasil. Sim, gente, mesmo que vocês nem estejam na cidade onde a venda vai ser feita. E aí, quando eu entendi isso, eu pensei, gente, é claro que isso funciona. Na verdade, não tem nem como não funcionar. Até porque a maioria das pessoas, às vezes, elas estão com receio de fazer compras na internet por conta da quantidade de estelionatário que tem por aí, a quantidade de golpes que tem por aí. Então imagina o seguinte, você ofertar o produto para uma pessoa, na verdade não vai ser nem você, vai ser uma inteligência artificial que vai simplesmente falar com a pessoa, manda áudio para a pessoa, aparece o áudiozinho escrito gravado, então é como se de fato o áudio tivesse sido gravado por uma pessoa mesmo, real. Então não tem nem como a pessoa identificar que é uma inteligência artificial, para vocês verem o quão interessante é esse sistema. Além disso, o que mais me impressionou é que a pessoa só vai pagar pelo produto quando o produto chegar na porta da casa dela. Olha que interessante, gente. Então, por que que não daria certo esse modelo de negócio? Ou seja, as pessoas não têm medo, não tem nem como elas desconfiarem de que é golpe ou nem nada do tipo. E a taxa de conversão, devido a isso, acaba aumentando drasticamente. Vocês vão conseguir fechar muito mais venda. E aí, um verdadeiro divisor de águas veio justamente na instalação dessa inteligência artificial que vocês vão ter acesso. E hoje, quem conversa com o cliente não sou eu, é a inteligência artificial. Ela responde, ela explica, ela confirma o pedido e eu só acompanho. E eu lembro, gente, simplesmente como se fosse hoje, quando eu simplesmente dei play na automação e vi as primeiras vendas caindo. Gente, no meu primeiro dia, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que isso está funcionando. E a primeira notificação de venda a gente não te esquece. E aí eu pensei, bom, se eu conseguir fazer essa primeira venda, eu consigo de novo. E aí foi indo. Foi exatamente o que aconteceu. No primeiro dia saíram mais de 2 vendas. No terceiro dia, mais vendas ainda, quarto, quinto e assim sucessivamente. Aí eu comecei a me dedicar de verdade para o negócio. E aí, depois de uns meses, com essa automação ativa, eu simplesmente realizei o meu primeiro grande sonho, que eu fui o primeiro da minha família, como informei vocês, a ter uma BMW 6 cilindros, inclusive. E aqui no meu estado, que é o estado do Pará, não tinha esse modelo à venda. Então eu tive que trazer de fora. O carro veio do Rio de Janeiro e veio de guincho, só de guincho foi mais de 5 mil reais pagos para trazer o carro para cá, para minha cidade. Quando chegou assim no guincho, eu cheguei a chorar, gente. Eu juro para vocês, eu lagrimei quando eu peguei a chave do carro que a mulher da empresa de transporte me entregou. Eu olhei o manual do carro, a chave do carro ali e eu lagrimei. Eu abaixei um pouco a cabeça e foi uma realização assim que, de verdade, é uma coisa assim indescritível. Só vocês passando mesmo pra gente. Porque assim, sendo muito sincero, eu tenho uma paixão por carro. Então, isso pra mim foi mais do que um sonho realizado, né? Foi, como eu falei pra vocês, uma trajetória ali de muito trabalho, muita dedicação, muita tentativa, erro, acerto, até chegar onde eu cheguei hoje. Então aquilo para mim não simbolizava só um carro, simbolizava um garoto que rodava de aplicativo, que mal conseguia ter lucro durante a semana e estava conseguindo simplesmente realizar seus sonhos. E hoje eu vivo exclusivamente do digital, executando todos os dias essa estratégia que eu vou te mostrar aqui. E se eu conseguir
vindo de baixo, da periferia de Belém do Pará, usando um celular, sem faculdade, cheio de dívida e sem contato, eu tenho absoluta certeza que você também consegue. Tá, agora eu vou te explicar como é que você também vai fazer isso. Bom, sabe aquelas pessoas que vende Avon, Natura, Boticário? Então, elas iam de porta em porta. Ou seja, não criavam produto nenhum, não tinha fábrica e não tinha estoque em casa. Elas só pegavam um produto pronto, mostrava para a pessoa, às vezes mostrava até por meio de catálogo, fazia a venda e ganhava a comissão. Era até simples, só que cansativo demais. Agora presta atenção no que eu faço hoje. É muito parecido, só que muito mais fácil, muito mais moderno, muito mais lucrativo. Só que, em vez de sair no sol, bater de porta em porta, ouvir não, eu fico dentro da minha casa e essa IA fica trabalhando por mim. Ou seja, o primeiro passo é basicamente escolher um produto oculto, inclusive esse produto eu vou liberar para vocês. A IA vai simplesmente vender esse produto para a pessoa, o entregador vai levar esse produto até a pessoa vai pagar para o entregador e a comissão vai cair diretamente na conta de vocês. Da mesma forma, sem precisar fabricar nada, sem precisar ter estoque e sem precisar bater de porta em porta. E o mais interessante disso tudo é que a pessoa que comprou de vocês só paga quando o produto chega na porta da casa dele. Ou seja, a pessoa não corre risco, ela não vai precisar pagar nada antes e eu também não preciso estar convencendo ninguém. E isso muda tudo, porque quando a pessoa escuta você só vai pagar quando o produto chegar, ela aceita muito mais fácil e a taxa de conversão aumenta drasticamente. E quem faz tudo isso é uma inteligência artificial que eu conecto no meu WhatsApp. O meu único trabalho nessa história é somente dar play nessa automação, ou seja, apertar um único botão. E as vendas simplesmente começam a cair. Enquanto eu faço outras coisas, enquanto eu saio, enquanto eu viajo, enquanto eu trabalho, se vocês tiverem algum outro trabalho, podem fazer isso em paralelo, enquanto vocês simplesmente descansam. E foi assim que eu comecei. No meu primeiro mês, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E foi simplesmente bater mais de 30 mil reais de faturamento nesse mercado. E eu lembro como se fosse hoje. Porque pela primeira vez eu senti, caramba, agora vai. Agora a minha vida tá mudando. E foi aí que eu comecei a conquistar coisas que pra mim pareciam impossíveis. Né? Carro, como eu informei vocês, viagens, ajudar a família, realizar o sonho de ir pra Fórmula 1 e coisas que eu só via outras pessoas fazendo. E o mais louco é que tudo isso sem precisar simplesmente falar com ninguém. Sem cobrança, sem ter vergonha de falar com pessoas, sem ter chefe, sem precisar ter medo. Simplesmente só usando esse modelo simples, que é basicamente composto por três coisas, que é ter um produto físico, que um produto oculto é de extrema importância, ter um WhatsApp e ter uma inteligência artificial instalada trabalhando para você. E depois disso, as mensagens simplesmente começam a cair de pessoas interessadas no seu produto. A IA vai entrando em contato com essas pessoas, vai apresentando o produto, fazendo a venda de forma 100% automática e as comissões vão caindo. Você vai poder estar fazendo venda para todo o Brasil sem precisar nem sair da sua casa. E depois que eu entendi isso, eu comecei a fazer umas postagens e surgiram muitas dúvidas. Muita gente chegou comigo e me perguntou como é que eu fazia para ter esses resultados por meio do digital. Então, umas pessoas chegavam no meu direct e perguntavam: como você faz isso? Você pode me ensinar? Felipe, isso funciona para quem está começando? Eu quero começar, como é que eu faço? E depois de muitos pedidos, eu decidi abrir isso pela primeira vez. E foi exatamente isso que me fez criar o projeto MTD, que é 1000 todo dia. Ou seja, um projeto onde eu ensino a fazer R$ 1000 todos os dias utilizando essa ferramenta. Porque o foco aqui não é ganhar R$ 100 de vez em quando, ou R$ 1000 de vez em quando, ou R$ 5.000 de vez em quando. Não. Eu não vou te prometer fundos imundos falando que vocês vão ganhar R$ 10.000 por dia, R$ 5.000 por dia, se tornar milionário com a internet. Não, gente, eu não tô aqui para vender isso. Mas o projeto MTD, 1000 todo dia, foi criado para ensinar uma estrutura simples, de forma automática e de forma constante, para vocês fazerem R$ 1000 todos os dias. E não é R$ 1000 em um mês, não é R$ 1000 em um ano, é R$ 1000 todo dia de forma recorrente. Mas não é inventando coisa da minha cabeça, é usando um modelo que já funciona, já coloquei em prática, já repassei para outras pessoas colocarem em prática também. Inclusive, vou deixar aqui na tela alguns relatos das primeiras pessoas que eu passei essa ferramenta, passei esse modelo de negócio e já começaram a testar, já começaram a experimentar. Então, ó, vou deixar também aqui alguns vídeos de pessoas que já testaram. E, gente, como vocês puderam ver, é um modelo que já funciona, não é algo inventado. É um modelo que já funciona, só que agora potencializado pela internet e pela inteligência artificial. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar, porque você pode até tentar sozinho, pesquisar sozinho por conta própria. Só que eu já antecipo. Talvez você perca meses, talvez você perca dinheiro, talvez você perca muito tempo, talvez até anos, testando o produto errado, falando do jeito errado, configurando a inteligência artificial do jeito errado, ou seja, fazendo as coisas do jeito errado. Errando onde, inclusive, eu já errei lá no começo, gastando energia, gastando tempo e até mesmo dinheiro. E foi por isso que eu demorei para começar a ter resultado no digital. Como eu falei para vocês, eu tentei várias outras coisas antes disso e hoje você simplesmente não precisa passar por tudo isso, porque eu já organizei tudo e vou te entregar tudo de forma 100% organizada. Todo o caminho,
tudo mastigado, tudo passo a passo. Agora eu vou te deixar algo muito claro. Isso não tem nada a ver com guru, não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com dar golpe nas pessoas e também nada a ver com curso e nem venda de curso. Aqui estamos falando de produtos reais que vão ser vendidos para pessoas reais que vão entregar resultados reais. Ou seja, você não precisa aparecer, você não vai precisar gravar vídeo, você não vai precisar criar produto e muito menos investir em estoque. Eu vou te entregar tudo pronto. O meu produto que me faz faturar mais de 100 mil reais, a inteligência artificial que eu utilizo, tudo exatamente pronto para você dar alguns cliques, configurar para você e colocar em prática. Você só vai precisar de duas coisas: do acesso a esse produto oculto e de um WhatsApp. Somente isso. Se você tem um WhatsApp hoje, você pode muito bem já começar essa operação. E foi exatamente fazendo isso que a minha vida começou a mudar. Até porque no começo, sendo sincero com vocês, eu não acreditei de primeira. Eu via aí e pensava que talvez isso fosse coisas de pessoas mais inteligentes do que eu, mas até eu ver as primeiras vendas caindo, quando eu vi de fato o saque sendo realizado para minha conta e o dinheiro entrando, mesmo sem eu precisar nem sair de casa, eu simplesmente cheguei a chorar nesse momento. Chorar não, nem mais lagrimar, forma de falar. E eu pensei, caramba, de fato, esse negócio dá certo. Porque pela primeira vez eu senti que eu tinha encontrado algo que funcionava de verdade. E foi com esse dinheiro, como eu falei pra vocês, que eu consegui respirar, pagar dívidas que eu tinha na época, ajudar a família e ter minha dignidade novamente. E quando as pessoas simplesmente começaram a perguntar, caramba, Felipe, como é que você faz isso? Como é que funciona o teu trabalho? O que tu tá fazendo? E eu percebi que eu não tinha porquê eu deixar isso guardado só pra mim. E foi aí que, depois de muitos pedidos, eu decidi abrir isso pela primeira vez, que é o treinamento completo, onde eu ensino esse método todo passo a passo. Dentro dele, você vai aprender simplesmente como ativar essa inteligência artificial, como montar tudo do zero, como sair do zero e escalar até R$ 1.000 por dia, mesmo começando sem experiência. E o mais importante, você simplesmente vai ter acesso ao mesmo produto que me faz faturar 6 dígitos todos os meses. E, gente, imagina só, um treinamento que te ensina a fazer R$ 1.000 por dia. Quanto vocês pagariam para aprender a fazer R$ 1.000 por dia? Tem gente que luta a semana toda, o dia inteiro, para ganhar R$ 1.000 por mês, um salário mínimo por mês, ou R$ 1.000 por semana, né? Então imagina R$ 1.000 por dia. Eu sei que parece algo muitas das vezes distante, mas como eu falei para vocês, eu nem imaginava que o digital conseguiria me proporcionar isso num período curto de tempo. E, gente, para ter essa informação, ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar, eu consigo liberar esse treinamento no valor de R$ 497. É o valor hoje em que está sendo liberado. Vocês vão ter acesso ao treinamento, vão ver toda a minha operação por dentro, meu funil, tudo, como é que faço a instalação da inteligência artificial, a configuração, tudinho que eu falei anteriormente, por R$ 497. Mas, para você que ficou até aqui nesse vídeo, você não vai pagar R$ 497. Esse é o valor original dele. Para você que ficou até aqui, eu vou deixar um desconto exclusivo de mais de 70%. Então, hoje, de 497, vocês vão estar conseguindo pagar 12 vezes de R$ 12,88 por mês. Isso mesmo, gente, é praticamente um cafezinho por mês, ou o valor de R$ 127 à vista. Então, de 497, vocês vão estar tendo acesso por R$ 127. R$ 127 é menos do que um jantar num restaurante bom, ou até mesmo numa ida ao mercado. E quanto vocês pagariam hoje para aprender a fazer R$ 1.000 por dia? Quanto vocês pagariam hoje para começar a mudar a realidade de vocês? Convenhamos, esse valor é um valor irrisório comparado com a transformação que esse produto, esse curso vai conseguir te trazer. Mas tem um porém, vou ser muito sincero a partir de agora. Esse valor de R$ 127 só vai ser liberado para as primeiras 59 vagas. Porque eu acompanho de perto, eu respondo, a pessoa vai ter acesso ao grupo de alunos, vai poder tirar dúvida diretamente comigo. Então, assim, não tem como eu liberar muitas vagas. Até porque não teria como eu acompanhar, dar esse suporte para mais de 59 pessoas. Pelo menos não o suporte que eu quero dar. E quando essas vagas se encerrarem, esse vídeo simplesmente vai sair do ar. E pode ter certeza que quando voltar, uma coisa eu prometo para vocês, com certeza o valor não vai ser mais esse. Mas, ó, se você não tomou a decisão até agora, eu vou te dar uma garantia para você entrar sem medo nenhum. Você simplesmente vai ter 30 dias de acesso ao projeto MTD, que é o Mil Todo Dia. E se dentro desse período você simplesmente sentir que o produto não é para você, não serviu para você, basta entrar em contato com o suporte que a gente devolve 100% do seu dinheiro. Isso mesmo, gente. 30 dias de garantia. Enquanto muito curso dá 7 dias, 15 dias, eu vou te oferecer 30 dias para você usar esse curso, colocar em prática, e eu duvido, eu te desafio que você não consiga ter resultado. Gente, isso é praticamente impossível. Eu confio tanto nessa metodologia que eu tô aqui te propondo esse desafio. Ou seja, você não corre risco nenhum. Agora, pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Com muita sinceridade, eu queria que você me respondesse. Se você não tomou a decisão até agora, eu queria te perguntar, daqui a 6 meses, onde é que você vai estar? Você quer estar exatamente no mesmo lugar em que você está agora? Ou você prefere olhar para trás e pensar, ainda bem que eu tomei aquela decisão? Porque, sendo muito sincero, oportunidades como essa não aparecem toda hora. E se você chegou até aqui, com certeza não foi por acaso. Então,
De coração, eu aconselho que vocês aproveitem a oportunidade clicando no botão aqui embaixo, quero garantir minha vaga. Se o botão não apareceu até agora, como eu falei, as vagas provavelmente já encerraram. Mas se apareceu para você, aproveite, agarre essa oportunidade, que pode ter certeza que não vai aparecer novamente. E decida, e dê o primeiro passo para mudar a sua vida. E pode contar comigo para te ajudar nessa jornada, do começo ao fim. Nos vemos